Olá, galerinha! Tudo bem com vocês, amores? Prof tá com saudades de todos, tá bom? Bom, agora nós vamos com mais uma aulinha de cidadania. Seguinte, a prof não conseguiu abrir a apostila no último capítulo, a apostila 1 no último capítulo. Então, eu vou pular o último capítulo, vou ver o que está acontecendo, tá? Com a apostila digital, e aí nós voltamos àquele capítulo da apostila 1. Então, agora nós vamos passar para a apostila 2, que eu sei que muitos de vocês já pegaram a apostila 2, certo? Então, nós vamos lá no primeiro capítulo da apostila de cidadania, certo? Vamos na página 288. Vamos lá. Peguem a apostila, vejam lá, certo? E está escrito assim, na capa de abertura: você é livre? Então, nós vamos começar a analisar isto. Vamos ver. Vou colocar a apostila para a gente acompanhar. Vamos lá. Muito bem. A gente vai agora pensar sobre a nossa própria liberdade. Será que a gente é livre? Será que a gente pode fazer coisas que a gente gosta, coisas que a gente acha legal? A gente se sente livre, certo? Então, assim, vamos ver agora todo esse assunto. Então, olha lá, investigar a liberdade. Tudo que diz respeito à liberdade desperta as mais diferentes opiniões. É difícil as pessoas concordarem quando conversam sobre esse assunto, mas isso não é um problema. Opiniões diferentes sempre geram diálogo, e o diálogo é muito importante para a filosofia. Então, assim, eu penso de uma forma sobre a liberdade. Vocês, cada um, devem pensar de um jeito sobre a liberdade. Então, isso faz muitas discussões, certo? As pessoas têm opiniões diferentes. E é errado ter opinião diferente? Claro que não, certo? Por isso existem o quê? As conversas, os diálogos, porque a gente precisa entender o que é importante para o outro e o que é importante para mim. Não é porque eu acho uma coisa e o outro acha outra coisa que a pessoa é pior ou melhor do que eu, certo? Então, isso é bom por quê? Porque gera o diálogo, a conversa, e a filosofia o que que é? É a conversa. Então, vamos lá. Vamos, então, coletar outras opiniões a respeito da liberdade, para enriquecer ainda mais a nossa discussão. Vamos investigar. Então, nós temos lá uma imagenzinha, certo? O que será que essa imagem passa para a gente? É um menininho que está olhando para fora, será de uma porta, de uma janela, certo? Vamos analisar direitinho. Vamos ver lá para baixo. Quais palavras você costuma relacionar à ideia de liberdade? Então, para mim, qual que é a ideia de liberdade? Aí vai ser de cada um, mas a gente pode relacionar a ideia. Eu não tenho como escrever aqui, mas vamos pensar. Eu acho que liberdade, para mim, para prof, é felicidade. É poder ir aonde eu quiser, na hora que eu quiser, fazer as coisas certas, né? Porque eu sei o que é errado. Então, para mim, a liberdade é uma coisa que eu conquistei, que eu fui devagarinho, eu fui conquistando, fui indo a lugares que eu nunca fui conhecer outros lugares ou outras pessoas, a gente tem essa liberdade, certo? A liberdade de poder escolher. Então, o escolher é uma liberdade. Eu posso escolher tanto o bom para minha vida, como o ruim para minha vida também, certo? Então, a liberdade é uma questão de escolha. E, para mim, eu costumo relacionar a ideia de liberdade com felicidade, com satisfação, certo? Então, vamos lá. Pensem nisso vocês, tá, gente? Muito bem. Com a lupa na mão, é a nossa lição de casa. Então, a página 290
é a lição de casa. Por quê? Porque vocês vão ter que entrevistar 3 pessoas. Então, pode ser adultas, tá? Então, pode ser o pai, a mãe, pode ser a avó, pode ser o vô, mas tem que ser 3 pessoas. E aí, vocês vão fazer as perguntas para elas e vão colocar aqui. Lembrando que quem vai fazer com a mãe vai colocar aqui, mãe, e vai colocar a resposta da mãe. Depois, embaixo, vai colocar pai e colocar a resposta do pai. E se eu fiz com meu vô ou com a minha avó, eu vou colocar aqui, vó ou vô. E vou colocar a resposta aqui, certo? E aqui na última é recortar uma imagem da revista que expresse o que você acha sobre a liberdade, certo? O que expressa o que você acha sobre a liberdade. Então, você vai recortar e vai colar aqui. Ah, prof, posso desenhar? Pode. Certo? Pode também. Lembra de desenhar e pintar. Continuando. Pensar sobre a liberdade. Leia atentamente este classificado poético e pense sobre os assuntos das últimas aulas de filosofia. Certo? Troca um passarinho na gaiola por um gavião em pleno ar. Troca um passarinho na gaiola por uma gaivota sobre o mar. Troca um passarinho na gaiola por uma andorinha em pleno voo. Troca um passarinho na gaiola por uma gaiola aberta, vazia. Certo? Então, assim, quem são os pássaros da nossa sociedade de hoje? Ah, eu conheço alguns. Eu conheço os periquitos, as calopsitas, eu conheço o quero-quero, conheço o sabiá, certo? Então, nós vamos pensar sobre isso. Eles estão presos ou soltos? Ah, alguns eu já vi preso, como o periquito, a calopsita também, eu já vi em gaiola, né? E assim, quero, sabiá, eu sempre vi soltos, voando. E as gaiolas? Quem e o que são? E as gaiolas eu já vi muitas. Quando eu vou comprar ração para os meus gatos, eu vou lá num aviário e tem muita gaiola, certo? Algumas vazias, as outras com periquitos e com calopsitas, né? Quem e o que são? Então, quem são quem e o quê? Quem e o que são? Gaiolas. Quem e o que são? Quem, né? Material de ferro. Quem são? Gaiolas. E o que são? São um objeto onde prendem as aves, certo? Que tipo de pássaro as gaiolas prendem? Ai, todo tipo de pássaro, né? Até coruja. Quando a gente assiste Harry Potter, as corujas estão presas dentro de gaiolas. O que pode ser feito para soltarmos mais pássaros das gaiolas? Ué, eu lembro que quando eu era mais nova, eu tinha 3 periquitinhos dentro de uma gaiola. E o que eu fiz para soltar? Peguei os periquitinhos e soltei. Eu mesmo, né? Eu tinha comprado, então eu mesmo soltei. Então a gente pode fazer isso? Claro que pode. É um jeito da gente soltar os passarinhos, né? Tirar eles das gaiolas. Porque imagina, eu fico pensando, né? Como é que eu ia conseguir ficar presa dentro de uma gaiola sem liberdade? É horrível, né? Então eu soltaria os passarinhos. Eu não gosto de ter bichinho preso, então eu não tenho passarinho, certo? Então, gente, na nossa aula da apostila 2, eu não vou muito mais, né, no conteúdo, porque senão eu vou ter que dar outra lição de casa. Então, como a gente está indo devagar, eu estou dando uma, certo? Na quinta-feira, que é o dia da aula de cidadania, vocês já têm de português. Então, a prof vai dar uma lição só de cidadania, tá? Porque já tem a lição de português. Então, nós vamos devagar. Então, gente, esta aula, ela é curtinha mesmo, porque nós começamos um novo capítulo, né? E a prof não pode ir mais para frente, porque senão eu vou ter que passar mais uma lição de casa, daí é muito, né? Então,
vamos deixar a outra lição para a próxima aula, certo? Então, é isso. Nós ficamos por aqui. A prof tá com saudades. Se cuidem, continuem se protegendo, certo? Passando bastante álcool em gel, lavando a mão, usando máscara, que agora é obrigatório, né? Quando a gente sai de casa. Então, continuem se cuidando, tá? Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.